Meus irmãos queridos, em nome do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador nosso a quem devemos toda a honra, todo louvor, toda a glória, este culto, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu bendito Filho, nosso amado Salvador, Deus e Salvador, e para o bem da igreja, nós vamos abrir a carta aos Hebreus e vamos ler no capítulo de número 7. Nós estamos fazendo exposição desse livro e vamos ler apenas os 3 versículos primeiros desse capítulo de número 7, Hebreus, capítulo de número 7. Os 3 primeiros versos, lemos assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Que Deus aplique sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar, vamos suplicar socorro, auxílio de Deus nessa hora, tratar da palavra do Senhor, e especialmente este assunto. Nós precisamos muito da iluminação do Espírito Santo, concurso dele para nos falar ao coração. Vamos curvar a fronte. Senhor, humildemente, como quem não sabe nada mesmo, se depara com teu livro santo, com assuntos e figuras celestiais tão misteriosas para nós, na nossa pequenez, curta capacidade de perscrutar e sondar estas coisas tão profundas. Então, Senhor, humildemente nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, nesta hora, para rogar que Tu venhas nos assistir pelo Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento e ungindo os nossos lábios e operando a manifestação chamada de Espírito e Poder nos corações, aplicando a verdade sublime de Deus. Tem misericórdia, Senhor. Faze isto. Nós precisamos de Ti, carecemos de Ti. Vivemos num século tão incrédulo, Senhor Deus. E nós precisamos da Tua assistência para tratar destes assuntos espirituais. Vem preparar o nosso coração e abri-lo de maneira que a Tua palavra, os Teus ensinos penetrem e possam produzir os seus efeitos poderosos, transformadores, sanadores, que tanto precisamos. Olha para cada um que está aqui, que veio buscar a Tua presença, prestar o culto e ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falando. Oh, como precisamos ouvir a Tua voz. Tem misericórdia de nós. Somos indignos, pecadores. Nós reconhecemos isto.
Não merecemos que tu nos fales, não merecemos que tu nos salves, não merecemos que tu faças coisa alguma. Merecemos juízo, condenação. Mas, Senhor, tu és tão bondoso, caridoso, longânimo, benigno, assaz benigno, Deus clemente, perdoador, e tem prazer em exercer a tua misericórdia. Vem, Senhor, e opera isso no nosso meio aqui. Apieda-te de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, pelo sangue remidor de Cristo Jesus. Sangue que é a propiciação pelos nossos pecados, que está diante do Senhor. Tem misericórdia, perdoa-nos e abençoa-nos. Converte-nos e seremos convertidos. Salva-nos. Tem misericórdia, Senhor. Contamos com aquela ação sobrenatural e poderosa do Teu Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, é que oramos assim. Amém. Bem, nós estamos no capítulo 7 e aqui nos deparamos com a figura de Melquisedeque. É de fato uma figura incógnita, difícil de nós, sem nenhum problema, decifrarmos. Mas é uma figura da maior importância. No Velho Testamento nós temos o relato do encontro de Abraão com Melquisedeque, mas o Salmo de número 110 é o salmo que fala da importância de Melquisedeque com relação a Cristo. Então, esse capítulo 7 de Hebreus seria um sermão a respeito de Salmo 110. O Salmo de número 110, versículo 4, nos diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando de Cristo. Veja, o Salmo está falando de Cristo. Diz assim, desde o início, o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os seus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. Cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Bom, o Salmo é sobre Cristo e o capítulo 7 é o sermão deste verso de número 4, que traz a figura emblemática de Melquisedeque. A grande discussão é sobre quem é Melquisedeque. É ele, de fato, uma pessoa que existiu, um homem comum, e que foi designado como figura ou tipo de Cristo, mas que de fato foi um rei numa determinada localidade chamada Salém, e que existiu como qualquer outro homem. Ou não. Ou ele de fato foi uma teofania de uma das pessoas da Trindade, ou quem sabe Cristo mesmo. E então aí há uma celeuma e as disparidades, e cada comentarista, Calvino é radical, acha que foi uma pessoa, e que todas as
as insígnias que dizem a respeito dele, como não tendo genealogia, nem começo nem fim, dizem a respeito a Cristo e não a pessoa mesma de Melquisedeque, mas que ele foi uma pessoa comum. Já outros creem que ele de fato era Cristo mesmo, e que apareceu a Abraão, e que é Cristo mesmo dando a chancela de um ministério que ele teria no tempo apropriado e determinado na sua manifestação graciosa em favor dos pecadores, para ser sacerdote para sempre, da parte de Deus mesmo, já que ele é Deus, um com o Pai. Eu me lembro uma vez em que, jovenzinho, 19 anos, eu participei de uma missão, de um trabalho missionário, nas barrancas do Rio Paraná. E nós embarcamos num barquinho em que o missionário iria fazer um trabalho por estas comunidades ribeirinhas do Rio Paraná. E subimos 3 horas de viagem no Rio Paraná. E até que chegamos num lugarejo, nada, mato, só mato e choupanas. E nós nos dirigimos para um galpão também de madeira e tudo de palha. E ali seria a reunião. Ficamos esperando e então, de repente, eu ouvi o barulho dos barcos. Parecia que não ia ter ninguém, mas eu ouvi o barulho dos barcos, alguns de motor mesmo, outros conversa. Foram chegando os pescadores, rudes. O pastor que estava à frente era um americano missionário. E eu era jovenzinho, estava com violão para a gente cantar e animar ali a reunião. Estava aprendendo nas coisas de Deus. E chegaram aqueles homens rudes, pele maltratada, queimada pelo sol. Eles viviam no rio pescando. E as mãos ásperas, as Bíblias não tinham capa, eram tão velhas, e eles chegando com essas Bíblias se sentaram lá. E então o americano missionário começou a palavra dele. Era uma escola dominical, não era assim um culto. E então, na hora assim das perguntas, um lá se levantou e perguntou quem era Melquisedeque. E o missionário americano, olha, uns dizem assim, outros dizem assado. Certamente aprendeu lá em Princeton, que diziam estes ou aqueles teólogos. E o velhinho disse, mas eu acho que é Cristo mesmo. Eu acho que é Cristo mesmo. Eu nunca me esqueci disso. Quer dizer, aquele homem não tinha nenhuma instrução, mas na sua simplicidade, lendo a Bíblia, buscando de Deus, ele sentiu no coração que o Espírito Santo estava dizendo para ele que era Cristo mesmo. Eu me inclino a pensar que é Cristo mesmo. Por que isto é importante? Meus irmãos, é importante porque o autor da carta aos Hebreus, ele está agora falando de Melquisedeque, especialmente para mostrar a infinita superioridade de Cristo com relação ao sacerdócio comum que aqueles dos seus ouvintes participaram, muitos deles, indo ao templo e sob a égide e o ministério de sacerdotes. Esse ministério sacerdotal era muito querido em Israel e da maior importância, porque a vida, a espiritualidade dos israelitas, dos hebreus, de Israel,
dependia exatamente desse ministério tão importante que Deus deu aos levitas, filhos de Arão. Os sacerdotes é que faziam o trabalho central do culto. Eles é quem dirigiam toda a liturgia, todas as coisas que aconteciam. E de modo especial, é eles que faziam a intercessão pelo povo, com sangue entrando além do véu, para apresentar o sangue sobre o propiciatório de Deus e interceder e rogar e clamar ali pelo povo, pelos seus pecados, pelas suas necessidades, carências, muitas vezes com relação às chuvas que eram necessárias para as colheitas, tudo que tocava a vida comum e necessidade do povo. Eles olhavam para o sacerdote, eles esperavam dele a tarefa de se colocar diante de Deus e de clamar e de orar e de ministrar o sangue, propiciação pelos pecados. Então, eles amavam o sacerdócio. Eles não conheciam outro tipo de forma de se relacionar com Deus, senão por intermédio do sacerdócio. Bom, agora eles então creram no cristianismo, deixaram o templo, deixaram o sacerdócio e estavam lá no culto simples. O ministro de Deus, presbítero, docente, ali pregando, trazendo a mensagem para eles. E eles, então, começaram a sentir falta daquele sacerdócio, daquele culto, daquela forma. Tinham saudades. Alguns estavam balançados, pensando em voltar. Então, aqui, o autor de Hebreus, o apóstolo, escreve dizendo: não, nós temos o sacerdócio. O ministério sacerdotal acabou no seu aspecto terreno. Quer dizer, nós não temos sacerdote humano. De fato, não temos. Todos somos sacerdotes agora. É isso que ensina a palavra de Deus. Mas nós temos um sacerdote infinitamente superior. Mas como? Todo sacerdote tinha que vir de Arão, da linhagem dos levitas. Cristo não era da tribo de Levi, era de uma outra tribo. Cristo vinha, o Senhor Jesus, da tribo de Judá. E nunca houve sacerdote algum da tribo de Judá. Então, como era isso? Então, o autor de Hebreus vai mostrar que uma foi a linhagem do sacerdócio terreno desde Arão, que Deus chamou e estabeleceu para assistir ao povo. Mas ele havia guardado e estabelecido para a manifestação no tempo próprio um outro sacerdócio infinitamente superior, que vem não da linhagem humana, mas de Deus mesmo, diretamente de Deus. E é aí que surge a figura de Melquisedeque. Melquisedeque aparece para pontuar o momento em que Deus apresenta de forma clara, diante dos olhos humanos, como no caso Abraão, que é o pai dos crentes, o pai da fé, a figura importantíssima daquele que Deus escolheu e chamou para dele
de sua linhagem, do seu tronco, vir a igreja do Senhor, povo de Deus. Ninguém era maior do que Abraão, nem Moisés. Todos os crentes são chamados filhos de Abraão. Mas aqui, então, o autor apresenta uma figura que é maior do que Abraão. Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque é Cristo. Melquisedeque é o Filho do Deus Altíssimo. Melquisedeque é aquele que, como Deus, se manifestou como uma epifania, uma teofania, para mostrar a Abraão que havia um plano e um propósito de Deus de estabelecer um vínculo salvífico, glorioso, da parte de Deus para com ele e para com a sua descendência. Abraão vem, ele saiu para lutar contra estes reis que roubaram, saquearam todas as coisas relativas a ele, a sua parentela, que é um caso Ló, e as outras cidades. Eram 5 reis. Ele foi com eles, ele então conseguiu recuperar, matou esses reis, trouxe o despojo, e no caminho se depara com esta figura gloriosa, Melquisedeque. E então ele percebe que ali estava alguém muito especial da parte do Senhor, e dá a ele os dízimos de tudo que ele havia angariado. É dito que Melquisedeque trouxe vinho, pão, e ele então comeu e ali ceou, e isso aponta para a Santa Ceia, esta comunhão profunda e maravilhosa que futuramente iríamos ter com Cristo. E assim, Abraão se prostra diante desta figura, que é reconhecidamente maior, gloriosa. Ele presta o culto, ele dá o dízimo. Meus irmãos, daí surge esta forma característica de adoração ao Senhor através dos dízimos. Isaac aprendeu isso, Jacó aprendeu isso, e ficou estabelecido que esta era uma forma de reverenciar e servir ao Senhor. Então, foi isso que Abraão fez. Muita gente pensa que não é mais para dar dízimo, que isso era da lei, e que agora nós estamos numa nova dispensação, isto era cerimonialismo da lei, que então nós não precisamos dar o dízimo. Não, isso não corresponde à verdade. Esta forma de adorar ao Senhor e de servir ao Senhor com os dízimos é antes da lei. Foi estabelecida pelo nosso pai Abraão, que voluntariamente deu os dízimos do que havia
conquistado com a guerra, reconhecendo que a bênção veio do Senhor e que ele conseguiu esta vitória e todo esse despojo, porque Deus entregou nas suas mãos, e ele então agora, para adorar ao Senhor e servir, estabelece esta bênção gloriosa chamada dízimo, que é escrito na lei, será santo ao Senhor. E meus irmãos, o apóstolo Paulo mais tarde vai mostrar que esta é a forma que a igreja deve subsistir, inclusive sustentar seus ministros e o culto, através do dízimo, porque era assim que a igreja do Velho Testamento subsistia, e os ministros comiam do que era depositado no altar, era o dízimo que era depositado no altar, e que então deveríamos fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer estudo sobre o dízimo, eu estou só passando, falando de que esta é uma forma legítima, e os crentes devem fazer como Abraão fez e depositar seus dízimos diante do seu Melquisedeque glorioso, que é Cristo, e trazer os seus dízimos com fidelidade ao Senhor, como um ato de adoração a Deus, como Abraão fez com Melquisedeque. Mas vamos ao que agora, de fato, importa dentro do texto. O que o autor de Hebreus está dizendo é que nós temos Cristo, o sumo sacerdote das nossas almas, e isto nos basta. Por exemplo, vamos pensar que alguém esteja aqui e veio da Igreja Católica. E sabe que na Igreja Católica os padres são chamados de sacerdotes. E que eles fazem um trabalho, de fato, sacerdotal. Para eles, né? Eles é quem ora, intercede, inclusive ouve confissão e dá a absolvição. São eles que operam o santo sacrifício da missa, como é chamado, partindo a hóstia. E repetem o sacrifício de Cristo como sacerdotes. Como que se estivesse fazendo um sacrifício toda vez, como sacerdotes. E talvez você cresceu e viveu, aprendeu assim, fez a sua primeira comunhão, foi para lá, confiando no sacerdócio de um padre conhecido seu, muito amigo, amoroso, e que lhe ouviu muitas vezes pacientemente a confissão dos seus pecados, e então ele, eu te absolvo, meu filho, e vai, faça isso ou isso, e você recebeu aquilo com muito amor, piedade, e confiando também no trabalho do santo sacrifício da missa, que ele fazia todas as vezes em seu favor. E você, então, ficou preso com as suas afeições a esse regime. E então agora vem a palavra de Deus e ele diz: não, não é assim. Este regime sacerdotal acabou. Quando Cristo veio, ele realizou aquilo que era necessário realizar, o sacrifício excelente e único por você na cruz do Calvário. Ele, como sumo sacerdote, era também ele mesmo a vítima, e ofereceu-se a si mesmo em seu favor lá na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que ele fez mais. Ele foi em espírito, entrou no templo verdadeiro, onde Deus, o Pai, estava com sangue dele mesmo, divino, e colocou na presença de Deus, no propiciatório, onde Deus tem o seu trono. E ressuscitado dos mortos, assunto aos céus,
ele foi recebido na glória, assentado à destra de Deus Pai, continua com seu ministério sacerdotal eficaz, glorioso por nós, orando, intercedendo, mencionando junto do Pai o seu nome, o meu nome. Quando você peca, ele então intercede por você, aponta para o seu sangue no propiciatório, e o Pai perdoa. É um trabalho glorioso que ele realiza. E para mostrar que todo o sacerdócio terreno havia acabado, um episódio aconteceu no templo quando Cristo estava pendurado na cruz. O texto nos diz que o véu do templo, o véu que separava o santo lugar, rasgou-se de alto a baixo. Deve ter sido alguma coisa que impressionou. Imagine o sacerdote ali realizando, de repente o véu rasgou. O véu. Ninguém podia sequer ver ali onde estava a arca, o santo lugar. Era um lugar que ninguém podia entrar, só o sacerdote uma vez ao ano. É dito que quando o sacerdote entrava, amarrava-se uma corda no pé do sacerdote, para que quando ele entrasse além do véu e ficasse lá, e por alguma eventualidade morresse, puxava-se então pela corda o sacerdote morto, o cadáver. Imagine como as pessoas temiam este lugar e confiavam neste sacerdote que tinha coragem de entrar, não sem sangue, não sem antes aspergir-se a si mesmo com sangue, e com medo entrava, tremendo, em favor do povo. Eu acho que muitos, graças a Deus que eu não sou levita e que não sou sacerdote, não tenho que entrar lá e arriscar minha vida. E estimavam que o sacerdote fazia isso por ele. De repente o véu é rasgado e mostra-se de forma clara, o caminho foi aberto. De uma vez por todas. Esse ato do véu se rasgar, meus irmãos, mostra a eficácia da obra de Cristo, definitiva, realizada uma vez por todas, por nós, para a nossa salvação. E que não precisamos mais de sacerdote nenhum humano. Você, agora, por causa disso, pode ter acesso à presença de Deus por meio de Cristo Jesus e falar diretamente com Deus, o Pai. Isto é maravilhoso. Então, quando nós olhamos a figura de Melquisedeque, nós devemos ver Cristo. Cristo que recebeu esta ordem muito especial, não de Arão, não dos homens, mas de Deus mesmo, para este ofício glorioso, maravilhoso, eficaz, eterno, poderoso, salvífico, em favor do seu povo. Então veja que as qualificações de Melquisedeque são qualificações de Cristo mesmo, com relação a nós. E diz assim, verso 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Rei de justiça. O que significa isso? Significa isso mesmo. A justiça necessária que nós precisávamos para nos livrar
da condenação que a lei exigia dos nossos pecados. A lei sempre existiu, desde o Éden, gravada no nosso coração, no coração de Adão e no nosso coração. De maneira que não é preciso alguém saber de cor os 10 mandamentos para ter consciência de que transgrediu a lei de Deus. Qualquer um sabe, até o índio lá, que nunca ouviu falar de 10 mandamentos, ele sabe exatamente aquilo que está fazendo, que é certo, e o que está fazendo, que é errado. E todos nós sabemos que somos transgressores da lei, e que pecamos contra Deus, e que merecemos juízo e condenação. A morte que Deus prometeu a Adão, ela está sobre a nossa cabeça. Certamente morrerás. E é isso que, de fato, nós vemos todos os dias com os nossos olhos, mas que também não vemos com os nossos olhos, que é a segunda morte, a condenação eterna, o inferno, por causa do pecado. Como ser salvo? Como obter a justiça? Obedeça à lei. Faze isto e viverás. Mas ninguém consegue fazer. Nenhum homem na face da terra já conseguiu ou conseguirá cumprir a lei perfeitamente, de modo que conquiste por si mesmo uma justiça que possa apresentar a Deus a fim de ser salvo. Ninguém. Eu, você, qualquer um que está aqui, jamais conseguirá. Eu estou fazendo uma afirmação que é da maior importância, eu diria terrível. Você, nem eu, nem nenhuma criatura desse mundo pode jamais, por si mesmo, conseguir, obedecendo à lei, conquistar uma justiça por si mesmo, que possa se livrar da condenação que está sobre a sua cabeça por você ser um pecador. Jamais. Então, pense bem, a possibilidade de ser salvo foi tirada das suas mãos. Não existe nenhuma possibilidade de você se salvar por você mesmo. É muito sério. É muito sério. Eu vou repetir. Eu quero que você, nesta hora, neste momento, em nome do Senhor Jesus, possa prestar bastante atenção e que nada lhe tire a atenção, porque o diabo quer tirar a sua atenção. Não, preste atenção. Não há qualquer possibilidade de você vir a se salvar pelos seus esforços, tentando obedecer à lei. Porque tem gente que pensa assim, não, eu não vou perfeitamente obedecer à lei, mas Deus vai ver que eu fiz um esforço e que eu procurei fazer as coisas boas, fugindo das coisas más, que eu não sou tão ruim e no final das contas vai me salvar. Não! Não existe essa possibilidade. A Bíblia diz claramente, a alma que pecar, esta morrerá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao homem está ordenado morrer. E existe essa condenação, porque o salário do pecado é a morte. Então não tem como ninguém escapar. E você não pode, por você mesmo, ser salvo. Por isso é que é maravilhosa a figura de Melquisedeque. Um sacerdote dos céus, divino, eterno, que não tem nem princípio nem fim, nem genealogia, que é Deus mesmo, que na plenitude dos tempos veio, se manifestou neste mundo, obedeceu perfeitamente à lei e conquistou pela sua pureza e obediência perfeita e morte de cruz, uma justiça
para nos valer. É por isso que Lutero lutou. Ele entendia que ele precisava, com seus méritos, conquistar essa justiça, e não tinha paz, porque ele sabia que não havia nada que ele pudesse fazer que fosse justiça. E angustiado, aflito, lendo a palavra de Deus, ele então se depara com o texto de Romanos, tão glorioso, no capítulo 1, versículo de número 17, que diz assim: 16 também: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aí ele entendeu, não é a minha justiça que Deus quer, é a justiça que Ele tem, que Ele proveu no Evangelho, em seu Filho. É a justiça do Melquisedeque, que é rei de justiça. É a justiça dele que vai me valer, se eu crer no Evangelho. Então, que história é essa de termos sacerdotes humanos com a capacidade de dizer: eu te absolvo? Que conversa! Que homem pode fazer isso? Como é que uma igreja pode enganar os seus fiéis, milhares de milhares, dizendo que pela administração deles a graça foi infundida no seu coração, agora você precisa de cooperar com os seus méritos para que essa justiça seja formada? Certamente você não vai conseguir, durante toda a sua vida, formar essa justiça para a sua salvação. Mas se você morrer e os seus parentes orarem e quem sabe comprarem indulgências que traz do tesouro da igreja, de méritos da igreja que os santos deixaram, pode lhe valer. E então, graça infusa, méritos por obras que você fez durante a sua vida, méritos do tesouro da igreja, dos santos, que está, e você no purgatório, esperando anos, fogo ali, esperando formar essa justiça, a depender dos seus parentes rezarem missa de sétimo dia e outras missas e tal, para que essa justiça se forme e você do purgatório possa ir para o paraíso. Isso não tem na Bíblia, isso é um absurdo dos absurdos, isso é uma doutrina do inferno, milhares estão confiando nisso e indo para o inferno para jamais se livrarem, confiando num sacerdote humano que podia orar por elas, interceder, dizer que absolvia, e confiando ainda nas suas obras, que Deus chama de trapo de imundície, não vale nada, e na intercessão dos parentes para buscar uma obra de santos do tesouro da igreja que não existe, é mentira, que possa lhe valer. Mas Melquisedeque é o rei de justiça, é Cristo mesmo, que é apresentado a você, para que você creia de todo o coração no que Ele fez, durante toda a sua vida de pureza, de obediência eficaz, gloriosa, perfeita da lei, e toda a sua obra na cruz do Calvário,
como verdadeiro sumo sacerdote em seu favor. E a sua ressurreição gloriosa, ele é o Melquisedeque, ressuscitado, glorioso, que assentou-se à direita de Deus e intercede pelos seus. Ele oferece a você hoje a justiça que você precisa para a sua salvação. Eu preciso crer que Deus, por sua graça, conceda a você a graça, o benefício, o dom de se arrepender dos seus pecados e deixar de confiar em qualquer outra coisa e depositar sua confiança tão somente neste bendito Melquisedeque, o Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote das nossas almas, e em tudo que ele fez na cruz por você. Se você crer de todo o coração, a justiça de Deus, revelada no Evangelho, isto é, na figura de Cristo e em tudo que ele fez, lhe será imputada. Você será justificado. Deus vai declarar você justo pela justiça deste bendito Melquisedeque, Cristo. Mas veja, ele é também rei de Salém, que quer dizer, ou seja, rei de paz. A paz que vem da justiça. Essa é a paz maravilhosa que experimentam todos os que creem neste Melquisedeque maravilhoso, que é rei de paz. Por quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. As pessoas não entendem que sem esta justificação, sem esta salvação, sem esta justiça de Deus, que foi provida em Cristo para nós, sem essa justiça, você está em inimizade contra Deus. As pessoas não pensam. Eu sei que você está sentado aqui, você ainda não confessou Jesus Cristo, você ainda não professou a sua fé, você está vivendo a sua vida. Não lhe passa pela cabeça que você está em inimizade contra Deus. Isto é, que você é um inimigo de Deus. Não é um filho de Deus. Não é uma criatura que está lutando aí, vivendo, procurando fazer o melhor que pode e tal. Não matou ninguém, nunca estuprou ninguém, nunca fez nenhum mal a ninguém e tal. Quer dizer, eu não sou crente, eu não sou filho de Deus, eu não estou ainda na igreja, mas eu também não procuro fazer mal aos outros. Você está imaginando um estado tranquilo para você que não existe. Você não é crente, você não nasceu de novo, você não professou a sua fé, você não está unido a Cristo e nem à igreja do Senhor, você é um inimigo de Deus. Mas eu não sinto isso, não. Eu acho que está tudo bem, as coisas até estão indo bem, Deus está me abençoando, eu tenho conseguido um bocado de coisa. Olha, não confie nisso, não. Deus é tão gracioso, a sua graça comum está sobre todos os homens, até sobre seus inimigos. Mas o pior é que esta aparente bênção de Deus serve para fazer com que você se aquiete e acabe não sendo enganado, pensando que Deus está se agradando de você, mas não está, de forma nenhuma. No capítulo 8 de Romanos, versículo 7, está escrito assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja, o pendor da carne é inimizade contra Deus. É esta a sua situação.
Você está em inimizade contra Deus, na carne. Não está agradando a Deus. E o pior, a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Diz muito claro as Escrituras. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Quer dizer, neste exato momento, você não está vendo, mas a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Você está em inimizade contra Deus, debaixo da ira de Deus. Mas Melquisedeque, Cristo, é o Rei da paz. É Ele quem opera a reconciliação de inimigos. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Veja bem, Deus estava em Cristo reconciliando. Essa palavra reconciliação é unir inimigos. Antes inimigos, agora reconciliados. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será reconciliado com Deus. De inimigo, você passa a ser filho de Deus. Seus pecados totalmente perdoados, justificado, e você passa agora a ser um filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Como você pode rejeitar este Melquisedeque? Como você pode rejeitar esta tão grande salvação que é oferecida de graça a você? Não, meus irmãos, será grande a ofensa a Deus de rejeitarmos tão grande salvação. Por isso, eu quero fazer um apelo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você creia de todo o seu coração em Cristo, que recebeu esse sacerdócio dele mesmo, Melquisedeque. Porque o Pai diz: tu és meu filho. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É a chancela de Deus mesmo, para que ele, como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, realizasse de forma perfeita e gloriosa e poderosa, divina, a salvação que seria a justiça. E pudesse oferecer gratuitamente essa justiça. E eu quero, então, concluir fazendo esse apelo. A você que está nos visitando e que ainda não professou a sua fé, não entregou sua vida a Cristo, que está vivendo a sua vida aí normal, esperando, um dia eu vou fazer isso, tal, depois. Entenda, você está em perigo, grande perigo. A ira de Deus sobre a sua cabeça, você está em inimizade contra Deus e não deve brincar com isso. A salvação está sendo oferecida e você precisa tomar uma decisão já, agora. Entregue sua vida a Cristo. Confie neste sumo sacerdote que Deus estabeleceu, segundo a ordem de Melquisedeque, para interceder por você, conceder verdadeiro perdão dos seus pecados, justificação, justiça e paz. Entregue seu coração a Cristo. Logo, faça isto. E quero fazer um apelo aos crentes. O apelo aos crentes é que tenhamos mais apreço, amor, consideração para com este sumo sacerdote glorioso estabelecido por Deus em nosso favor. E que então redobre sua consagração, o seu serviço, o seu amor
Aquilo que Abraão fez, entregando o dízimo a Melquisedeque, é simbólico. É entregar a vida, é entregar o serviço, a consagração, tudo. O dízimo é 10%. Mas nós precisamos entregar toda a nossa vida ao Senhor, ao sumo sacerdote das nossas almas, querido Melquisedeque, Cristo, entregar tudo a Ele. E sermos mais consagrados. E confiar mais. Confiar neste sacerdócio. Graças a Deus, nós não temos que confiar em padre, nem pastor, em nenhum sacerdote humano, porque temos um que nos vale, infinitamente superior, é Deus o verdadeiro, Deus homem, e que está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Entre, vá até Ele, além do véu, derrame a sua alma e confie nele. Qual é o seu problema? Qual a sua aflição? O que lhe aflige? Leve ao seu Melquisedeque, leve a Cristo, leve ao seu sumo sacerdote, coloque em oração diante dele. Confie ao orar ao Pai de que o sumo sacerdote da sua alma está intercedendo por você. Purificará as suas orações e a conduzirá ao trono da glória do Pai, com sua própria oração em seu favor. Confie nisso. Creia nisso. Você não vê, mas Ele está agora mesmo, vivo, diante do Pai, intercedendo por nós. Oh, bendito e glorioso sumo sacerdote das nossas almas, infinitamente superior a qualquer sacerdócio pretenso, humano, falso. Temos um sacerdote glorioso. A Ele podemos recorrer, nele podemos esperar. Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Amém. Senhor, tem misericórdia. Queremos dar graças pela Tua palavra, pela gloriosa verdade deste bendito e eterno sacerdócio que o Senhor estabeleceu por Melquisedeque, que é Cristo mesmo, em nosso favor. Toca os corações, especialmente daqueles que ainda não entregaram suas vidas e não receberam a justiça que Ele tem para oferecer, a paz e reconciliação contigo, que só Ele pode promover por seu sangue. E a nós, crentes, fortalece a nossa fé, nossa confiança em Ti, Senhor, como nosso sumo sacerdote. Agora, Senhor, prepara-nos, porque vamos nos assentar à mesa contigo e comer do Teu corpo e beber do Teu sangue. Ó Senhor, prepara-nos e abençoa-nos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o Salmo de número 23 e nos preparar para a mesa do Senhor. Os presbíteros devem vir e os diáconos para servir a mesa.